Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje a gente vai tratar do assunto de função exponencial. Esse aqui é o primeiro vídeo, certo, dessa série. Vão ser dois vídeos, onde nós vamos tratar das funções exponenciais. Esse vídeo 1 aqui eu vou resolver, no caso, a gente vai abordar, alguns aspectos do vídeo de matemática básica, que a gente falou sobre potenciação e radiciação. Então, basicamente, vai ser uma reedição daquela aula. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar entendendo, então, o conceito da operação de potenciação, né? Então, se A, B e X são números reais, né? Ou seja, qualquer tipo de número, define-se a operação potência, né? Expressa por essa igualdade aqui. Então, a gente tem essa igualdade aqui é o que nos diz a potenciação. Então, aqui a gente tem alguns elementos, né? Então, a gente tem aqui, no caso, o A vai ser a nossa base. Então, a gente tem uma base, certo? A gente tem o expoente, que no caso aqui é o nosso x, né? E, por fim, a potência, que é o B. Então, a operação potenciação, ela se define dessa maneira, certo? Onde ela tem esses três elementos. A base, o expoente e o resultado, que é a potência. É o seguinte, pessoal. Uma característica aqui, a gente também pode ter a potência do expoente natural, ou seja, o que é o natural? É justamente os conjuntos, né, dos números naturais, que é formado por 0, 1, 2, 3, 4, esse conjunto aí. Aí a gente pode definir algumas regrinhas aqui. Então, por exemplo, qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele próprio, né? E, por fim, qualquer número elevado a uma potência n, ou seja, um a elevado a n, eu vou ter nesse caso que o a, né, ele mesmo vai se repetir em n fatores. Então, a gente tem essas três regrinhas. O número elevado a 0 é 1, o número elevado a 1 é ele próprio, e o número elevado a n potência vai ser ele multiplicado n vezes, né? Então, por exemplo, a gente pode ter aqui 6 elevado a 0 é 1. Raiz de 5 elevado a 1 é ela mesma, né? É raiz de 5. E aqui eu tenho menos 2 elevado à quinta potência. Então, nesse caso, como a potência aqui, o expoente, né, é 5, o resultado vai ter o menos 2 repetido 5 vezes, né? Então, é menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. E aí a gente faz a operação agora multiplicando tudo, né? Como o menos aparece 5 vezes, 5 é ímpar, então o resultado final vai dar negativo, né? Nesse caso vai dar menos 32. E também tem a potência do expoente inteiro negativo, né? Então, nesse caso, se A e N são números reais, onde o A é diferente de zero, a gente define como sendo a potência do expoente negativo essa formulinha aqui, né? Ou seja, a gente pega o inverso da base. Então, se a gente tem uma base com expoente negativo, né? Potência de expoente negativo, então eu repito no caso 1 e inverto aqui a base. Então vai ficar 1 dividido por A elevado a n. Então, por exemplo, se eu tenho 5 elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre 5, né? Outro exemplo, eu posso ter 3 elevado a menos 3, então isso vai indicar 1 dividido por 3 ao cubo, né? Então percebam, quando o expoente for menos, vai ser sempre o inverso da base. Lembrando, o inverso, né, é 1 dividido pelo número que estava aqui, certo? O número inicial. A diferença aqui só que quando eu coloco ele para baixo, né, eu inverto, o sinal deixa de ser negativo, né, e fica sendo positivo. Potência de expoente inteiro, fracionário, racional, né? Ou seja, potências com frações. Então, como é que a gente faz aqui o procedimento? Quando a gente tem uma potência fracionária, então a gente transforma ela numa raiz, né? Pegando o quê? Eu repito a base, então eu repito A potência, no caso aqui, vai ser o seguinte. O número que está aqui em cima é m, então ele vai ficar a potência interna na raiz. E o número que está aqui embaixo, né, o denominador, vai ser n. No caso, ele vai virar a potência externa aqui da raiz. Tudo isso, pessoal, a gente já tinha visto já na aula de matemática básica, certo? Então, por exemplo, eu tenho 4 elevado ao meio. Então, nesse caso, vai ficar raiz de 4. Nesse caso aí vai dar 2. Se eu tenho 16 elevado a 1 terço, então nesse caso, 1 terço. O número que está aqui embaixo é 3, né? Então ele está querendo dizer o quê?
que vai ser uma raiz cúbica, né? No caso, a raiz cúbica de 16. Propriedades da potenciação. Então, agora sim, pessoal, esse vai ser o mote aí desse vídeo de hoje, né? Essas propriedades, repito, a gente já viu já no nosso vídeo de matemática básica, lá na etapa 1. Então, aqui vai ser só uma questão de revisão. Então, é o seguinte, algumas regrinhas básicas aqui, né? A gente tem, se eu tenho aqui na primeira regra, eu tenho um produto com a mesma base. Então, você repete a base e soma os expoentes. Então, eu tenho a elevado a x vezes a elevado a y. Então, por fim, eu vou ter, então, a elevado a x mais y. Caso contrário, né, operação inversa. Se vezes é soma, quando eu for dividir, eu vou subtrair. Então, divisão com mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes, né? Outras regrinhas aqui, a gente tem também aqui a segunda regra, né? Terceira regra, você tem aqui uma potência de potência, né? Ou seja, eu tenho a elevado a x que está elevado a um y fora. Então, como é que eu faço aqui? Eu repito a base e, nesse caso, eu multiplico os expoentes, né? Então, vai ficar a elevado a xy. E, por fim, aqui a gente tem essa quarta regra, que diz o seguinte, eu tenho um produto elevado ao mesmo expoente, né? Então, é a vezes b elevado a x, né? Então, isso significa que eu posso pegar esse x aqui e dividir nos dois, né? Então, vai ficar a elevado a x vezes b elevado a x, né? Por exemplo, eu tenho 5 vezes 3, tudo isso aqui é ao quadrado. Então, eu posso colocar 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Essa regrinha aqui é muito útil na resolução de algumas questões aí que a gente pode ver nas listas. Então, por exemplo, eu tenho 4 elevado a 0,3 vezes 4 elevado a 0,2. Percebam que as bases são iguais. Então, o que é que eu faço? Eu repito a base e somo as potências, né? Então, vai ficar 0,3 mais 0,2. Isso vai nos dar 4 elevado a 0,5. Eu podia acabar aqui, ou então, se você quiser resolver, né? 0,5 é a mesma coisa que 1 meio, né? Aí eu vou virar uma potência fracionária. Como aqui é 1 meio, potência fracionária, ela vira o quê? Ela vira uma raiz. Como é 1 meio, vai ficar raiz de 4, que no final vai nos dar 2, né? Finalizando aí a questão. Quando eu tenho uma subtração, isso indica o quê? Como aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 2x menos 1. Esse menos, então, pessoal, entre um número e outro, significa que, no caso, eu vou dividir. Então, vai ficar 3 elevado ao primeiro, que é 2x, dividido por 3 elevado a 1. Essa igualdade permanece válida, certo? E era isso, pessoal, que eu queria passar nesse pequeno vídeo aqui, certo? Como é um complemento do vídeo de matemática básica, né? Como eu estou repetindo aqui sempre nessa aula, esse aqui é só uma parte de revisão. No vídeo 2, a gente vai abordar mais aspectos aí da função exponencial, principalmente a parte do gráfico, né? E também a parte de equações. Obrigado e até a próxima.